Olá, professoras e professores! Meu nome é Paula Parisi e nesta videoaula vamos conversar sobre mais alguns procedimentos adotados pelos professores para que os estudantes reescrevam seus textos a partir de parâmetros avaliativos claros. Desta vez, daremos destaque às rubricas avaliativas, que podem servir como indicadores não só para a avaliação do professor, como também para aquela feita por colegas e pelo próprio estudante que se autoavalia em relação ao texto produzido. Os objetivos desta videoaula, portanto, são dois. O primeiro deles, ampliar as possibilidades de devolutivas, apresentando diversos formatos de rubricas avaliativas. O segundo, contribuir para a formação de um produtor de textos mais autônomo, que não dependa exclusivamente do professor para reescrever seus textos. Além dos bilhetes orientadores e da revisão coletiva, existem outros procedimentos adotados pelos professores para que os estudantes reescrevam seus textos a partir de parâmetros avaliativos que lhes deem segurança sobre como fazer alterações em determinados trechos. Desta vez, daremos destaque às rubricas avaliativas, que podem servir como indicadores não só para a avaliação do professor, como também para aquela feita por colegas e pelo próprio estudante que se autoavalia em relação ao texto produzido. Como vimos, é fundamental que o professor vá criando uma cultura de escrita entre seus estudantes. Nela, é natural que sejam feitos não só elogios, mas também perguntas que façam pensar, sugestões de alteração e revisão. O importante é que, pouco a pouco, mergulhado nessa cultura em que a produção escrita é considerada com cuidado, o estudante vá ganhando uma certa autonomia para olhar seu texto criticamente, reconhecendo que certos trechos podem ganhar uma expressão melhor. Para que isso aconteça, é essencial que o professor ofereça recursos em que o estudante seja situado sobre sua produção. Um desses recursos é o quadro de rubricas avaliativas, que pode ter diferentes formatos conforme a intencionalidade de quem for utilizá-lo. Partindo de uma proposta voltada para a produção de uma história em quadrinhos, vamos ver como é que podemos construir alguns quadros com rubricas avaliativas? Veja a proposta a ser desenvolvida por uma dupla de estudantes. Agora que vocês compartilharam vários gibis, observaram e tomaram notas das características das histórias em quadrinhos contidas neles, enredo, personagens, entradas do narrador, falas nos balões, tipos de balão, entre outros elementos, pense na história que vão produzir. Qual é o enredo que vocês querem contar? Onde se passa a história? Quem serão as personagens? O que acontecerá com elas? Há um conflito ou uma situação bem-humorada? Como termina essa história? Caso optem por produzir sua HQ artesanalmente, caprichem nos desenhos. Eles são fundamentais para que a história em quadrinhos ganhe forma. Utilizem balões para representar as falas, lembrando-se de que o formato deles influencia a leitura da história. Sugerimos que vocês utilizem pelo menos 3 tipos de balões diferentes. Lembrem-se de cuidar da apresentação das falas nos quadrinhos, o que inclui atentar para a fluência das ideias, a ortografia, a acentuação, a pontuação, entre outros elementos mais gramaticais. Vocês podem produzir sua história em quadrinhos artesanalmente ou utilizando um recurso digital para isso. Se esse for o caso, acessem o site indicado e sigam as orientações do vídeo tutorial. Façam primeiro o planejamento em duplas para depois iniciar a produção. Tendo em vista essa proposta, podemos pensar em diferentes sujeitos para dar uma devolutiva para essa produção em duplas, o que leva a formatos distintos para o quadro com rubricas avaliativas. Importante lembrar que cabe ao professor divulgar essas rubricas avaliativas de antemão, para que os estudantes saibam como serão avaliados. O primeiro deles, que pode ser utilizado preferencialmente pelo professor, mas também por colegas que atuem como leitores críticos das histórias em quadrinhos produzidas, é bem enxuto e retoma os principais pontos da proposta, a fim de verificarmos se foram cumpridos totalmente, em parte, ou se não foram atendidos. Cabe a quem utiliza esse modelo fazer um X no campo que corresponde à sua avaliação. Veja os tópicos a serem avaliados: enredo coerente, relação entre as falas das personagens, seus gestos e cenários, presença de conflito ou uma situação bem-humorada,
resolução do conflito no final da HQ, utilização de pelo menos 3 tipos de balões, fluência na escrita para refletir a oralidade das falas das personagens, ortografia e acentuação, sinais de pontuação. O modelo 2 é mais amigável, uma vez que faz perguntas sobre os tópicos que devem ser contemplados na produção. Pode ser utilizado pelo professor, pelos colegas e pelo próprio estudante que é chamado a se autoavaliar. Esse modelo pode ser aproveitado de 2 formas, usando as células para marcar um X no campo que corresponde ao item avaliado, ou utilizar os campos para fazer comentários, como se a pergunta estivesse sendo respondida. Veja as perguntas que foram formuladas. A HQ se desenvolve em um enredo coerente? A relação entre as falas das personagens, seus gestos e cenários? Há um conflito ou uma situação bem-humorada? Esse conflito se resolve no final da HQ? Foram utilizados pelo menos 3 tipos de balões? A escrita está fluente e reflete a oralidade das falas das personagens? Há problemas com a ortografia e acentuação? Os sinais de pontuação foram bem utilizados? Quem utiliza esse modelo deve marcar um X no campo correspondente ou preenchê-lo com algum comentário que responda à pergunta feita no item. O modelo 3 apresenta um descritivo do atendimento às rubricas, assemelhando-se bastante à grade avaliativa adotada na correção das redações do Enem. Nele, o professor, o colega ou o próprio estudante marca a descrição que mais se aproxima do que observou no texto que está sendo avaliado. Apesar de dar agilidade à devolutiva, esse modelo tem a desvantagem de nem sempre apresentar descrições que correspondem ao que de fato é observado no texto do estudante. Para a primeira pergunta, a HQ se desenvolve em um enredo coerente? É possível escolher entre 3 possibilidades. Não, os elementos do enredo parecem não fazer parte de um mesmo cenário. Sim, em parte. Existe uma relação entre personagens, cenário e enredo, mas há passagens incoerentes. Sim, totalmente. O enredo se desenvolve muito bem, envolvendo o leitor. E assim por diante, em relação às outras perguntas que estão sendo feitas. O grande ganho ao se trabalhar com as rubricas de avaliação é que, por serem bem colados aos critérios que estão sendo avaliados, os quadros fazem uma comunicação direta com o produtor do texto, situando em relação ao atendimento total ou parcial da proposta de produção ou ainda ao não atendimento. Ao tomar contato com os critérios de avaliação aos quais seu texto é submetido, o estudante vai se apropriando da ideia de que sua produção escrita não está sendo lida sob uma ótica subjetiva, mas a partir de critérios claros e objetivos, totalmente vinculados à consigna da proposta. Além de receber esse tipo de devolutiva do professor, o estudante também pode exercitá-la com seus colegas e consigo mesmo, o que constitui um bom caminho na direção de uma certa autonomia para ir internalizando juízos críticos sobre seu texto e também o do outro. Em seu livro A Escrita e o Outro, os modos de participação na construção do texto, a pesquisadora Lucília Garcês ressalta que na maioria dos contextos de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, a produção escrita ainda não se transformou em um objeto de reflexão independente, visto que geralmente está sempre associada em segundo plano a outras áreas da linguagem, quando deveria ser um material prioritariamente voltado para a reflexão sobre os usos que os estudantes fazem da escrita. Segundo ela, é preciso refletir e transformar esses procedimentos de forma inovadora, levando em conta o caráter dialógico da produção individual e desenvolvendo nos estudantes a percepção da amplitude da escrita, por meio de práticas interativas que esclareçam os procedimentos da compreensão do outro e as possibilidades dialógicas do texto. Afinal, quem escreve, escreve para ser lido pelo outro, e esse outro não é necessariamente o professor. Nesse sentido, a avaliação mais coerente com as propostas de escrita que pretendam tornar o estudante sujeito de suas produções é aquela que se dá de maneira contínua e regular, a fim de que se abram oportunidades para que o estudante vá tendo o domínio de diferentes atividades verbais com a língua em uso e não apenas delimitada por exercícios classificatórios ou de preenchimento de lacunas.
Planejar textos, produzi-los, receber devolutivas sobre eles e reescrevê-los é um processo muito rico que, se exercitado na escola com intencionalidade, trará muitos ganhos para todos os envolvidos. Nesta videoaula, você teve a oportunidade de conhecer 3 exemplos de quadros com rubricas avaliativas, que podem ser utilizados pelo professor, pelo estudante para se autoavaliar e pelos colegas que atuarão como leitores críticos do texto produzido. Como vimos, a escolha de um ou outro modelo depende muito da intencionalidade no momento de situar o estudante sobre sua produção. O importante é que, por meio deles, pode-se ir construindo junto ao estudante uma atitude mais autônoma em relação à sua escrita, o que pode trazer muitos benefícios, não só para a sua vida escolar imediata, como também para os fazeres universitários e profissionais. Então, mãos à obra, que você faça bom uso das rubricas avaliativas e que elas contribuam efetivamente para que a produção de textos dos seus estudantes ocorra com mais autonomia. Até a próxima!